Você sabia que nós carregamos o nosso pai para os nossos relacionamentos? Ficou curioso? Ficou curiosa? Pois é sobre isso e muito mais esse episódio do Abraça Podcast no mês dos pais. Fica comigo que você vai entender mais sobre o tema. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, a temporada dos pais. Afinal, nós estamos em agosto. Recentemente foi o Dia dos Pais, mas todos os episódios serão em homenagem aos pais. Mas hoje vocês vão estranhar um pouquinho a minha convidada especial. Antes disso, o Abraça Podcast é aquele canal que te abraça em todas as versões: mulher, mãe, empresária e todas as versões que você se propuser a abraçar. Minha convidada de hoje, vocês já perceberam, é uma mulher. E ela está comigo no mês dos pais. Como assim, Rafaela? É isso mesmo. Silvia Mascarenhas! Gente, Silvia voltou para Abraça Podcast após mais ou menos 6 meses? 6 mais meses, né? 3 meses. 3? Rafa. Rápido! Olha que maravilhoso! Com 2 temas diferentes. Antes nós falamos mais sobre a mãe, sobre a mulher. E hoje a gente vai falar mais sobre pai. Como assim? O lugar do nosso pai? Né, Silvia? A gente está plantando um monte de sementinha aqui. Obrigada pela sua participação novamente aqui conosco. Você está aqui pela segunda vez e acho que é a primeira convidada que eu repito. Então, se eu repetir, é porque eu gostei muito. Sinta-se honrada. Poxa, Rafa, obrigada. Eu Você agradeço. me emociona, né? Já tô entrando aqui emocionada. No clima, né? Muito obrigada, Rafa. Eu agradeço Demais. Obrigada. Eu sou a única mulher no mês dos agosto. pais? Sim. Pai, me ajuda, esteja comigo. Olha a responsa. Todos os outros episódios, né? Então, o da semana passada foi com o Humberto Passos. Inclusive, ele deu um spoiler sobre esse tema de hoje. Ele falou um pouquinho sobre hierarquia, respeito a quem veio antes. Ele falou, não vou me meter nesse assunto porque eu não entendo perfeitamente, mas eu só tô comentando. E os próximos serão pais. E a gente vai falar um pouquinho de tudo nessa super temporada que a gente tá fazendo. Ótimo. Obrigada. Eu que te agradeço. Silvia, fala pra gente, algumas pessoas não assistiram o episódio passado, fala pra gente quem é a Silvia, o que a Silvia faz. Rafa, acho que não é à toa que eu sou a única mulher no mês dos pais, né? Nesse mês masculino. Eu fui uma mulher muito masculina, embora muito feminina, né? Acho que ao longo do nosso podcast vai dar para entender um pouquinho sobre o que eu tô falando. Então, eu era uma mulher que eu precisava trazer a energia masculina para não ser machucada. Então, eu precisava ter razão em tudo, né? Até na minha forma de ser terapeuta e na minha forma de ser mãe. E aí, quando eu descobri a constelação, eu percebi que eu estava ali em lealdade, a gente já vai entender um pouco disso, com a minha mãe e honrando o meu pai de maneira disfuncional. E aí o marido não tinha lugar e eu precisava ser a autoridade máxima na casa, percebe? Claro. Então eu sou Silvia, eu sou terapeuta há 19 anos, eu sou filha de Antônio e Cleusa, eu sou esposa do Rogério, eu sou mãe da Maria Eduarda e da Isabela e tô aqui livre, disponível para a gente poder falar sobre isso. Que delícia, muito obrigada. Uma obrigada também especial aos patrocinadores dessa temporada, que foi a Carol Mobilon, que nos cuidou. Sim, que delícia, foi né? Ótimo. Uma delícia. E também a Mamãe Festeira, que nos presenteou com essa caneca maravilhosa. Desse lado temos o Desenvolve, do outro, pai e o nome das filhas da Silvia. Muito obrigada. Silvia, vamos começar esquentando o nosso tema assim. Como assim a gente carrega o nosso pai? Vamos lá. Lembra
no episódio da mãe, que eu disse que nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, o nosso pai está na nossa relação o tempo inteiro com o outro. Nós carregamos o masculino e nós carregamos o feminino dentro da gente. Para todos os relacionamentos, a gente leva o pai e a mãe. Só que se eu vou para uma relação, e eu acho que você está me perguntando de relação amorosa. Sim. Se eu vou para minha relação carregando o meu masculino disfuncional, eu estou me conectando de homem para homem. E aí o que acontece nesse movimento? A mulher fica sem lugar. Entendi. E como eu sei? Pelas consequências. Como eu reconheço, quero dizer, né? Pelas consequências, Rafa. Então, assim, é super importante a gente trazer a teoria do que é o masculino na mulher exacerbado. Então, a mulher com o masculino extremamente exacerbado é aquela que precisa ter razão em tudo, é aquela que corrige o português de todo mundo, é aquela que tem que dar sempre a palavra final e não libera o pai para entrar nesta relação da criação dos filhos. Percebe? Sim. Então, quando eu estou no meu masculino, na relação, eu preciso definir até o local onde a gente vai jantar. Sim. Eu defino até o vinho que a gente vai pedir. Sim. E aí o homem não tem lugar. Sim. E esta história tem muita conexão com o nosso próprio pai, com a presença ou com a ausência física nos nossos lares. Quando a gente fala, né, de um feminino extremamente masculino, a gente está falando também daquela mulher workaholic, sabe? Que trabalha demais, todo o excesso esconde uma falta de pai, porque o pai é a figura responsável pelo limite, a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, pelo limite no psiquismo, no inconsciente familiar. Sim. Então, toda mulher que trabalha demais, toda mulher que dá o sangue por uma causa, ela tá na sua polaridade masculina exacerbada. Entendi. Quando eu tô na minha polaridade masculina atuante, quando eu ativo ela apenas no trabalho e não na relação entre homem e mulher. Então eu tenho que ser a mulherzinha da casa, né? Não, mas eu posso ser a receptora de tudo. E o homem é aquele que vai à luta, é aquele que protege, é aquele que traz a meta, é aquele que traz a segurança. E quantas vezes a gente não permite que o homem faça esse cuidado? E eu não sei se tem sentido, né? Realmente é uma dúvida. Mãe que não deixa realmente o pai ocupar esse espaço. Eu nem deixo ele dar mamar porque ele não sabe. Não, vai por roupa feia. Não, ele não consegue ficar mais de 1 hora com meu filho. É essa mãe que se coloca nessa posição? Rafa, veja, é a mãe que apresenta o pai para a criança. Então, nos primeiros meses do bebê, essa relação simbiótica é extremamente importante para o psiquismo da criança, do bebezinho que está em formação. Lá pelo 8º mês, o pai precisa entrar nessa triangulação. Mas se a mãe não permite a entrada do pai, lá na frente esses aspectos simbióticos e de dependência vão constituir a personalidade e a atuação daquele bebezinho adulto agora. Percebe? E por que a mãe não permite que o pai entre? Por que só ela sabe cuidar? Porque ela está nesse feminino extremamente ferido, que aparece nessas relações da imposição do masculino. Entendi. Então, se a mãe não permite a entrada do pai, o filho ou a filha, nós estamos falando de mulheres agora, né, que se tornam mães, ela tem que ir sozinha buscar esse pai. Querida mamãe, você não me permitiu por questões da sua história ancestral, mas eu tomo a vida do meu pai em mim. Sinto muito, mãe, se eu vou te decepcionar, mas eu vou buscar o meu pai dentro de mim. Entendi. Entende? Sim. Então você quer dizer que essa falta
desse pai, eu vou traduzi-lo na minha relação com o meu filho, com a minha filha, de forma positiva ou de forma negativa. Isso, exatamente. Então, se eu entro num lugar onde o masculino é só aquele que agride, é só aquele que fica ausente, é só aquele que é autoritário demais, eu não vou deixar que o pai entre. Porque eu sei o que é melhor para o meu filho. Eu lembro uma vez, Rafa, que quando a Maria Eduarda nasceu, a minha mais velha, ela teve várias questões para dormir, né? Assim, então ela só dormia de um jeito, só descansava de um jeito. A gente sabe muito bem o que é isso, né? E aí teve uma determinada noite, eu estava extremamente esgotada. E aí meu marido disse, deixa que eu faço ela dormir para você descansar um pouco. E ele fazia de um jeito e eu olhava assim, ó, para ele, eu do meu quarto e ele no quarto, ela dizia, ela não dorme assim, não é desse jeito que ela dorme, não é dessa forma que ela dorme. Não permitia que nem ele ninasse a nossa filha. Entende? Sim. Porque, claro, que no puerpério a gente tá ali com Tudo à flor grandes da pele. questões, né? As nossas sombras vêm à tona. Mas aos poucos você vai permitindo a entrada do pai para que você também descanse. Sim. E muitas mães reclamam de esgotamento, mas não deixa que o homem entre na relação. Do jeito que ele faz, não é o nosso jeito, mas Nunca é o será. jeito certo para a criança. Sim. Ele é o pai certo para o seu filho. E aí, se você invalida esse pai, você invalida 50% do seu filho, 50% da sua filha. E ela vai carregar isso para as próximas relações. E aí ela vai honrar o pai. Como? Através da busca de parceiros que são parecidos com o pai. Entendi. Entendeu? Sim. Ou sendo o pai. Sim, é isso que eu pensei inicialmente. A mulher faz isso, né? Então, se a mãe não permite a entrada do pai porque o pai tinha um jeito mais autoritário de ser, ou era um jeito... bebia muito, sei lá. O seu pai é um péssimo homem. O seu pai... O que essa mulher na vida adulta vai buscar? Parceiros semelhantes. Ou ela vai ser como o pai. Gente, que loucura! Por isso... Que sistêmico! Né? Como pode? E depois a gente fala que é coincidência. Fulana, o pai era nananana, ela casou com igualzinho o pai. Exato. Exato. É a busca da repetição do padrão. Até que a gente olhe para este homem que nos compõe, esse pai, e diz, em mim você pode ser mais saudável, pai. Em mim você existe, pai. Eu tomo a sua força e posso buscar relacionamentos mais tranquilos e menos disfuncionais. Nossa, perfeita. É, né? Interessante. Bom, tudo isso é a nossa primeira pergunta, né? Pelo amor de Deus. Eu disse que nós não vamos conseguir seguir o roteiro. Eu tô achando mesmo. Eu acho que tem a ver, que você falou no comecinho da fala, sobre pais, a questão da presença física. Tá. Isso me despertou. Teve uma pergunta da Tamires. Pais ausentes, como carregamos isso? Com muito respeito a Tamires que fez essa pergunta, né? Então, o pai pode estar ausente fisicamente e essa é uma dor. A mulher precisa olhar para essa dor. E como é que ela está substituindo o vazio? Com qual presença ela está trazendo esse pai? E aí a gente pode olhar para as disfuncionalidades. Mas como é que a gente faz para ter o pai dentro? Porque o pai é arquetípico, Rafa. Ele vive no nosso DNA. Entende quando eu falo que é arquetípico? Então a função pai não existiu. Sim. Mas o pai está nela. Então como é que ela busca isso? Qual é o movimento que ela faz? É sentindo a presença do pai dentro dela. Sem exigência. Ele esteve ausente por algum motivo. Muito provavelmente um motivo da dor dele com a ancestralidade dele. Com a mamãe dele ou com o papai dele. Entende? Então aí isso, ela não tem como mudar o passado, mas ela pode mudar o presente, tendo esse pai interno. Se ela exclui o 50% genético dela, que vive no gene dela, como é que ela vai para a vida? Capenga. Sempre com essa ausência. E ela carregando e fazendo questão de fortalecer
essa ausência? Através de excessos. É. Ou buscando alguém que substitua esse pai. Então, eu também posso buscar um parceiro que é pai. Uhum. E aí não é casamento. Se eu busco um pai, eu não tô casada. Né? Faz muito sentido. Então, o pai tá dentro. Não precisa estar presente. Uhum. Não conheço meu pai. É uma dor. Uhum. A minha mãe perdeu o pai aos 3 anos. E aí, Silvia? Ela não teve essa possibilidade. Ela não teve. Ela não teve. Então, o que ela carregou? Desculpa, mãe. Mas dificuldade de ir para o mundo, dificuldade de sustentar os seus projetos, dificuldade de dar sequências com metas e objetivos. Mas, por outro lado, ela foi uma mãe excepcional. Uhum. E o que eu, enquanto filha, posso fazer diante disso? Antes, Rafa, eu tentava substituir isso para ela. Uhum. Lembra que eu te disse que eu tinha o meu masculino aflorado. extremamente aflorado? Por quê? Porque eu precisava trazer, sem minha mãe pedir, inconscientemente, essa proteção, essa falta de pai físico. Sim. Quando eu percebi que essa história era dela e exatamente por essa ausência minha mãe era do jeitinho que ela era e buscou meu pai do jeitinho que ele era, eu pude ir para a vida. Uhum. E encontrar no meu marido o homem do jeito que ele é. Sim. E escolher por esse homem. É verdade. E ser mulher. Uma coisa que me pegou, que você falou um pouquinho no início, né? Que você era essa mulher que se colocava nesse lugar com esse masculino aflorado, né? Uhum. Em que momento você percebeu isso? Em que momento você conseguiu virar essa chave? Em que momento, não sei se foi o seu relacionamento, o que fez você despertar para isso? Muita postura sistêmica. Muita terapia. É, muita postura sistêmica, sabe, Rafa? Assim, não é de uma hora para outra que a gente vira a chave e diz, ah, pronto, sou feminina. Não, entrava para mim, você é feminina, você é fraca. Você não vai à luta. Rafa, eu fui judoca. Eu fui judoca e bailarina ao mesmo tempo. O oposto, se a gente pensar. Por isso que eu te disse que precisava de 2 pessoas para fazer o meu cabelo. O masculino e o feminino nessa completude. Então, eu preciso do meu masculino quando eu estou trabalhando. Mas no meu lar eu não preciso exercer isso. Então, muitas vezes eu digo, ai, mata essa barata para mim. Eu posso matar a barata, mas eu permito que ele faça isso. Aí você carrega essa poltrona para mim. E num primeiro momento teve um estranhamento da parte dele. Mas foram movimentos... micromovimentos para eu ficar no meu lugar feminino e permitir que o meu marido ficasse no lugar masculino. E aí tem uma outra questão, Rafa. Quando a gente pensa desse lugar masculino de tomada de decisão, existe uma ferida arcaica feminina. E aí era como se assim, ele vai mandar em você? Né? E eu dizia, não é isso, né? E aí eu descia um degrauzinho. Nós estamos numa nova geração, é uma nova forma de estar vivendo um casamento. Não tem quem manda, tem o equilíbrio de troca. Mas quando eu peço para que ele tome algumas decisões importantes, eu estou trazendo para ele esse poder arcaico do masculino. Lindo, né? É. Forte, né? Fico pensando em quem tá em casa agora, pensando como eu vou me descobrir. Será que meu tá tão aflorado aqui? Eu achava que em mim não. Mas eu era daquelas, pode falar um palavrão? Pode. Quando eu trabalhava no SUS, né? Eu fui terapeuta durante 12 anos no SUS, em discussões de casos, em reunião de equipe, tinha um grande psicólogo amigo meu, o José, e ele dizia, quando você fala, você bate o p na mesa. E aí, pra mim, aquilo, é mesmo? É isso? E estava extremamente cansada e desgastada. Pra quê ter razão em tudo? Mas eu precisava, através do intelecto e dos estudos, me provar. Percebe? Sim. E aí, Rafa, só para completar esse pensamento, né? Assim, você me pediu uma virada de chave. A minha virada de chave foi fazendo exercícios e posturas sistêmicas, né? Mas se a gente for olhar historicamente, a partir do século XX,
Tá. O poder do homem começa a ser mudado. Então, veja, antes o homem que tinha poder era aquele que protegia seu clã, é aquele que trazia uma segurança para o território e a mulher ficava ali no lar. Né? A partir do século XX, o poder do homem começou a ser simbolizado através de poder material. E aí, num determinado momento, a mulher também percebeu, por conta da introdução da mulher no mercado de trabalho, por conta da Segunda Guerra Mundial, a mulher vai para o mercado de trabalho em funções masculinas. Sim. Ela percebeu que ela também podia trazer dinheiro para casa e bens materiais para casa. E aí, por um lado, foi ótimo, porque a mulher sim pode ganhar dinheiro, mas por outro lado, o que aconteceu? Com os lares. Um desequilíbrio total. E eu não estou falando para a gente não ganhar dinheiro, muito pelo contrário, não é disso. Até porque com o trabalho é que a gente consegue trazer o nosso pai. Sim. Mas o que eu estou dizendo é por que neste momento a nossa geração está trazendo as mulheres tão feridas. Veja mais um dado, Rafa. É verdade. Né? Várias chavinhas vão caindo, virando e fichinhas vão caindo, né? Quando as mulheres ganhavam o seu dinheiro, chegou a época da vestimenta das calças. Elas podiam usar calças, mas não com bolso. Porque quem carregava o dinheiro? Era o homem. Era o homem. Sim. E aí, o que a gente faz quando a gente ganha dinheiro? O que a gente faz com o nosso trabalho? A gente disputa inconscientemente o poder com o homem. Então é bom que o seu homem ganhe um pouquinho mais que você? Mas eu estudei tanto! Como? É um absurdo! Como? Mas isso é arcaico. E não é machismo e nem feminismo. É histórico. Então, o poder estava na mão daquele que tinha mais dinheiro. Que era o território. Só que quando a mulher ganha essa força, ela perde o seu feminino. Faz sentido. Entende? Só que é muito difícil as pessoas conseguirem entrar nesse lugar que você entrou agora. Eu vejo nos seus olhos, você fez... Posso descansar. E as fichas vão caindo, né? É verdade. Então, só tá pronto para ouvir isso quem já caminhou um pouco, Rafa. Porque senão também é tudo muito novo, né? E esses dias mesmo eu estava ouvindo uma pessoa, foi uma palestra, e ele falou, eu já estou no processo de autoconhecimento há 6 meses, quanto tempo mais você acha que eu preciso? A vida toda. Todo mundo deu risada, né? A vida toda. Ai, foi o Piangers, lembrei, numa palestra que ele deu no evento da Pais e Filhos. E ele mesmo citou, ele falou, cara, você tá há 6 meses, é a vida toda. E que delícia poder evoluir, né? A gente não tá aqui só de passagem, a gente vem para evoluir. Exato. Que bom fazer esse movimento. A Silvia de antes compõe a Silvia que é hoje. Mas se eu tivesse parado lá naquela Silvia que batia o na mesa, eu não estaria aqui. É verdade. Né? Então, faz muita diferença quando a gente entra nesse estado que você entrou e diz, posso descansar um pouco, Posso. então? Outra pergunta que eu acho que faz muito sentido, a gente tá saindo totalmente do nosso roteiro, mas é assim que é gostoso, né? Essa mulher que se reconheceu nessa posição, ela pode usar de artifícios para deixar que o marido entre no relacionamento. Entre na casa, com a família, com os filhos. Então, de início, igual você falou, ele não sabe pôr o neném pra dormir. Imagine que a criança dormiu naquela noite, lógico que não. Né? Mas você, naquele momento, com a cabeça de hoje, você vai falar, deixa. Ele é o pai, ele vai tentar. É esse movimento que essa mulher tem que fazer? É a confiança, né, Rafa? Agora, antes de entrar aqui na gravação, eu tava trazendo isso para as meninas que trabalham, que fazem parte do Clube da Cura, né? Que é o clube que eu conduzo. Clube da Cura Feminina, pensa a força, né? Nossa! E aí eu tava lá trazendo isso para elas, né? E aí eu trouxe para uma delas, falta você confiar. Ela me perguntou, em quem? Eu falei, no seu marido. Mas ele não consegue ficar com a criança.
Ele não consegue, mas ele vai ficar do jeito dele. Vou te contar algo muito pessoal. Então, domingo nós realizamos a constelação presencial, que só faço uma vez por ano, né? E chamei o marido para ir comigo ficar nos bastidores, ele topou. Na minha ideia, as crianças estavam com a minha sogra. Quando eu terminei 4 horas, 5 horas de trabalho, eu disse às crianças, o marido disse, estão em casa, tá tudo bem. Eu, 5 horas, sozinhas, o conselho tutelar vai chegar. Não acredito. Cheguei em casa, elas tinham fritado o ovo, feito brigadeiro, elas tinham se virado. Eu, mãe, jamais permitiria isso. Mas o pai foi e disse, elas não contam. Eu disse, ainda bem que você é o pai. Então, assim, do jeito dele, eu estava trabalhando. Ele estava comigo ali nos bastidores. Do jeito dele, ele resolveu. Antigamente, o que eu ia fazer? Se virava, deixava uma na casa de não sei quem, organizava tudo. Agora ele pode ir comigo. E é esse movimento, Silvia, que eu acho que ainda é muito forte. Desculpa falar, mas eu vejo... inclusive, a gente vai ter um episódio com o Bruno falando sobre pai presente, o pai que ficou. Mas eu sinto... Será que esse movimento é da mulher permitir que o pai entre? Né? Eu permito que o Rogério entre e faça como ele quer aqui com as crianças. Ele é o pai. Não que eu concorde com tudo. Sim, né? mas você permite. Ou esse movimento é desse pai, supondo o Rogério, mas não é ele agora, que ela faz. Pra que eu faço? Ótima pergunta. Aí até eu me mexo na cadeira. Né? O que aconteceu na geração dos nossos maridos? Quem criou esses meninos? As mães. Isso! As mães. Isso. Mulheres feridas. Que criaram os filhos para serem trabalhadores? Parceiros delas. Porque elas negaram o masculino, porque era outra forma de educar, era outra forma de estar presente. Então, você não vai ser como seu pai. Você vai ficar aqui, comigo. Coisinha fofa da mamãe. Exato. E aí, o que essas mulheres fizeram com a geração? Com a geração dos homens? Enfraqueceram o masculino. Não por maldade. Claro. É sempre por amor, né? Só um Sempre parênteses, eu acho que é sempre por amor. Sempre por amor. Mas uma criação do masculino enviesada. Então, eu vou ensinar você como ser homem. Eu não sei fazer isso. Você sabe fazer xixi em pé? Não. Então, nem quero saber. Quem ensina o masculino a ser masculino é a figura do pai. Claro que tem alguns momentos que eu não posso permitir que uma criança vá para um pai abusivo. Não, claro. Né? Nós estamos falando das disfunções. Sim. Né? Agora, quando a mãe cria, né, através desse olhar enviesado, ela enfraquece os homens da nossa geração. E aí, qual é o pulo do gato para as mulheres? É trazer a sogra no coração. E o que a gente vê, na maioria dos casos, é sogra. Isso não acontece comigo, hein? Você sabe, sogrinha. Apelido da sogrinha é sogrinha, do sogrinho é sogrinho. Mora na mesma rua. A minha sogra também tá morando na frente de casa. Verdade. Mas faz muito sentido. Então, os homens, os meninos, eles também não sabem como assumir isso. Porque a criação foi através do olhar da mãe. E aí os meninos, eu digo meninos porque pra gente os nossos maridos são meninos. A nossa geração é muito menina, assim, né? Precisam voltar para a esfera do pai. Gente, eu vou falar algo muito importante agora, mas antes, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Deixem o like, deixem comentários. Eu preciso saber se vocês estão gostando desse episódio. Só assim eu vou sentir e eu vou entender o que vocês querem aí em casa. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no @RafaBertolotto, no @AbraçaPodcast e no @SilviaMascarenhas. Certo? Certo, terapeuta. Terapeuta no final. Silvia, mas quando nós temos essa questão familiar, esse nosso marido que foi criado por essa mãe, ele está enfraquecido,
e ele precisa revisitar, tô fazendo toda a linha de raciocínio, tá? Aham. Ele precisa revisitar, me corrija se eu tô errada. Esse pai, ele encontra um pai que precisava ser o sustento da casa. Isso. Como que ele vai ser participativo na casa? Qual é a referência, Qual é a de referência? pai que ele tem? Exatamente. Ele vai trocar fralda por quê se ele não viu ninguém trocar? Isso. Ah, então eu sou o pai que troca, que cuida. Olha, já faço bastante. Já tô fazendo muito. Meu pai não fazia nada disso. Por isso que eu peço paciência para as mulheres. Nós estamos em transição. Uhum. Nós estamos num movimento de evolução das gerações. Nós estamos no marco do acesso e dos recursos à internet, às informações. É a nossa obrigação fazer diferente, mas também é a nossa obrigação ter um pouquinho mais de paciência, senão o casamento acaba. E acaba, é o que a gente mais vê. Olha, eu ouvi lá no podcast que você faz isso porque você não teve um pai presente, ou porque a sua mãe te fez um banana. É melhor você revisitar o seu pai, vai lá fazer uma constelação. Aí eu saio completamente da minha postura e vou falar o que o outro tem que fazer. Sim. Nem que seja o meu marido, mas eu acho que ele tem que fazer aquilo tudo. Entende? Entendo. Então eu fico na minha postura mais paciente, mais amorosa e vou deixando de fazer algumas coisas com culpa. Não que a culpa ela desapareça, ela tá lá, ela tá presente, a gente tem consciência dessa culpa, mas é totalmente proposital. E aí eu também vou checando assim, será que eu tô pedindo demais? Será que eu tô pedindo um ato que é só da mãe? Ou será que eu estou pedindo para que ele seja um pouco mais participativo e vou confiar? Eu confio no fio que me uniu a esse homem e no fio que une os nossos filhos a esse homem. Eu confio. Vai ser do meu jeito? Claro que não. Claro. Né? Ficou 5 horas, 4 horas sozinha? Ficaram. Deu certo? Deu. Sobreviveram? Sim. Então o pai também, Rafa, tem essa função da sobrevivência, de jogar para o mundo, de vai se vira, vocês estão aí sozinhas agora. Eu confio no que vocês podem fazer. Faz muito sentido. Você já viu uma mãe? Você quer seguir o seu roteiro? Não, pode falar. Você já teve a oportunidade de observar uma mãe quando leva o filho para andar de bicicleta e o pai quando leva o filho para andar de bicicleta? Nossa, acho que eu nunca reparei. Então comece a reparar. A mãe enfia capacete, cotoveleira, joelheira, nananã, e ainda vai atrás. O pai coloca a criança na praça e vai. Mas essa é a função do pai. Eu estava conversando com meu pai, aliás, eu pedi a benção dele para entrar aqui antes, né? Eu disse, pai, me traz a sua força, né? Eu vou falar sobre paternidade para as mulheres, né? E ele disse, filha, toma o conhecimento que você tem e vai. Sucinto assim, vai, né? É sobre isso, E né? aí a gente conversou um pouquinho sobre essa deixada do pai para que o filho assuma as consequências. Então, a gente vivia as férias, a gente passava em camping, né? Então a gente tinha chalé lá. E lá tinha uma piscina gigantesca, assim, e um trampolim bem alto. E eu tinha por volta dos meus 7, 8 anos. E aí tava meu pai e minha mãe, alguns familiares e tal. E eu disse, eu vou pular do trampolim. E minha mãe, pelo amor de Deus, você não dá conta. Trampolim gigante, pensa. Aquela época era tudo permitido, né? Lembra? Hoje em dia não tem mais esse trampolim, garanto. Não tem. Aí, eu vou pular desse trampolim, eu quero. A minha mãe, não, fica aqui, é muito perigoso. Meu pai, vai. Eu fui. E voltei feliz. A minha mãe quase morreu. E na vida da gente é sempre assim, o pai confia, diz vai, e a mãe diz espera, fica mais um pouco. Porque nós carregamos isso. A criança no ventre, então é arcaico. É arcaico. O pai é o que coloca para a vida e a mãe é o que traz esse aconchego. E a gente quer que o pai traga o aconchego. Aproveito para lembrar vocês que esse episódio está disponível no YouTube e no Spotify. Então não se esqueçam de se inscrever no canal Abraça Podcast e também nas nossas redes sociais. @Rafa Bertolotto, @Abraça Podcast e @Silvia Mascarenhas Terapeuta, certo? Certo. Agora eu acertei. Acertou. Silvia, vamos lá.
Essa pergunta interessante. Quais são as implicações psicológicas de carregar traumas ou questões não resolvidas com nossos pais em relacionamentos adultos? Rafa, então, assim, me pega a gente falar de implicações psicológicas, mas a gente pode falar das consequências de quando a gente não toma o nosso pai. E eu não tô falando agora da função pai, eu tô falando do arquétipo. Então a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Então eu vou pro mundo, a mulher vai pro mundo exercendo 3 habilidades ou desabilidades quando ela não tá com o pai equilibrado dentro dela. A primeira é o masculino em excesso, que é o primeiro lugar que a gente conversou. Então eu sou a dona da verdade, eu preciso trazer tudo isso com muita rigidez, eu vou afinco, eu mostro pra você que eu vim ao mundo e eu decido tudo no nosso relacionamento. E ponto. E acabou. O segundo é que eu olho para as pessoas que são assim e eu rejeito, eu excluo. Então, aquela pessoa que é mais assertiva, que tem meta, que tem foco, que tem essa habilidade, me dá arrepio. Eu não quero nem saber de chegar perto. E aí eu não tenho relacionamento com homem. E nem com parceiras de trabalho. Nossa! Porque isso eu rejeito, então eu preciso ficar tão no meu feminino que aquilo que eu não resolvi com um pai teoricamente autoritário me lembra a sua atitude quando você impõe e diz, vamos fazer isso. É isso que eu tô falando. Entende? Entendi. Ou os homens que são assim, eu afasto. Então eu não quero um homem masculino. Eu não quero o masculino do homem, entendeu? Entendi. Aí eu quero um homem frouxo. Entendi. E aí eu reclamo. É muito louco isso. E a terceira possibilidade é que eu finjo ter essas habilidades e aí eu vou sustentando isso por um tempo e a consequência é o cansaço. Então, quando a gente tem essas questões não resolvidas com o nosso pai, essas 3 possibilidades podem acontecer. Né? São dinâmicas ocultas que a gente diz, que a gente chama nas constelações. Né? O que está por trás de tudo isso. Em lealdade aos pais, em lealdade às mães, em lealdades aos avós, enfim, lealdades. Lealdades, perfeito. Silvia, uma pergunta quando a gente estava conversando que eu queria entender um pouquinho mais. Como a figura paterna, né, que nós carregamos, pode afetar nossa autoestima e autovalorização em relacionamentos amorosos? Rafa, eu vou pegar um pouco pesado, tá? Ai, gente, ela fala toda delicada. Eu vou pegar um pouco pesado. Não é linda? É o masculino e o feminino, né? Juntos, né, Rafa? Integrado. Mas é assim, ó. Quando nasce uma menina, nasce a princesinha do papai e a mulher perde o seu posto. Vem cá, princesinha do papai. Vem cá, bonitinha do papai. E o que o homem faz no inconsciente da menina? Alimenta. Alimenta e traz ela pro lado dele, como parceira. Sim. E exclui a mãe. Então a gente tem essa tendência de elogiar as meninas como se elas fossem as princesas. É importante a gente elogiar as nossas filhas, mas isso tem uma conotação de ocupação do lugar da mãe. E as pessoas podem não concordar com isso, mas isso é muito claro. Observa que daqui a pouco a menina, quando cresce, vai começar a querer pegar o lugar da mãe no carro, ir na frente, sentar do lado do pai, porque aí ela se torna a parceira do pai. E, Rafa, em alguns relacionamentos onde a relação não está mais tão consolidada assim, é mais fácil para a mulher sair e dizer, vai você no meu lugar, então. É verdade. Assume isso para mim, que eu tô cansada desse homem. Então é o tempo todo a mulher ocupando o seu lugar. Só que eu só ocupo o meu lugar de esposa se eu sou filha. E se eu tenho costas quentes. E se eu não busco um pai. E aí eu ocupo o meu lugar. Filha, esse lugar não é seu. Você vai sentar aqui. Você vai sentar atrás. Então a princesinha do papai vai se tornando a esposinha do papai. Olha que perigo. Perigo.
perigo. Isso para o psiquismo da criança é muito complicado. Uhum. Aí tem uma outra questão. É importante que a menina desenvolva uma relação edípica com o pai. Uhum. Então, o pai é o primeiro amor da Sim. menina, é amor. Só que quem entra para cortar esta relação e mostrar o lugar de mulher? A mãe. A mãe. E aí você já viu as mulheres enlouquecerem? Agora tudo é o pai. É só o pai, só quer saber do pai. Tá tudo certo, é mesmo. Aí na adolescência a menina volta para a esfera da mãe. Mas é a mãe que tem que trazer. Entendi. Entendeu? Então é normal esse movimento. E é bom no sentido psíquico, da evolução psíquica e emocional, que a criança desenvolva essa paixão. Quando não desenvolve, a mãe não permitiu a entrada do pai. Aí a gente tem problemas. Percebe? Sim. Como tudo vai levando a algo Sim. maior. Se eu não permito lá na infância, na primeira infância, a entrada do pai, Sim. a menina não desenvolve Édipo. Sim. E a menina não sai depois que a mãe não assume o seu lugar. E lá na frente, o papai... Interessante. Eu vou abrir uma questão aqui, gente. Eu falo que gravar Abraça Podcast é a minha sessão de tudo, né? Autoconhecimento, terapia, tudo. Eu adoro. Vamos lá, Laurinha, 5 anos. E vem. E vem, Laurinha. E vem. Uhum. Ela ama o pai. É. Ela beija ele assim, papaizinho. E ela beija aqui, ó. Ela fala, oi, amor. Igual eu falo. É normal? 5 aninhos. Ela tá tendo você como exemplo. Como é que ela sabe amar um homem? Assim. Através do seu olhar. Uhum. Se você chega, oi, tudo bem? O que ela vai dizer? Oi, tudo bem? Uhum. Entende? Uhum. Então tá tudo bem. Entendi. Nesse momento. Esse movimento dessa separação, ele vai acontecer. Ele vai acontecer e você pode ir dizendo, ele é o meu amor e é o seu papai. Sim, é isso que a gente fala em casa. Isso. Porque assim, você vai ocupando o seu lugar hierarquicamente para que ela não confunda o lugar dela. Muitas mulheres estão nesse lugar de companheira do pai e aí não tem parceiro. Olha que interessante. E é incrível, ela muda a voz. Ela faz igual eu. Ela tá aprendendo com você. Oi, amor. E o Vitor já chegou a confundir. Ele fala, amor, ela fala com o mesmo tom de voz que o seu. Porque nessa época ela vai desenvolver essa paixão. Sim. E o pai é a primeira paixão da mulher. É o primeiro amor. E na nossa sociedade, talvez com bons morais e costumes, a gente não pode falar isso. Mas não é um amor sexual. É também um desejo de descobrimento da pulsão freudiana. Aí a gente vai abrir um outro aspecto que eu não vou dar conta de terminar aqui. Mas é importante, sim. Que legal. Muito legal, gostei. Para identificação. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem, mãe. Silvia, queria entrar num tema rapidamente, porque eu acho que a gente já trouxe bastante do nosso pai para esse tema. Mas é verdade que o pai é o eixo espiritual em nossas vidas? Rafa, então veja, né? Se a gente voltar de novo lá nas primeiras perguntas, que era o pai que trazia a moralidade, o senso de hierarquia, né? O pai que trazia todo esse movimento dos valores. Sim, entendi. Tá respondido. Tá respondido. Precisa Quem demais. acompanhou todo o raciocínio já vai entender também. Precisa demais. E aí, existe também uma questão que a gente pode fazer um paralelo, que a mulher que está buscando o limite, ela está buscando o pai. E quem é responsável por trazer esse limite? Do que pode e do que não pode. Não faça com o seu irmão o que você... É a espiritualidade. Sim. Né? Então, esse é o lugar do pai, né? Conectado com a espiritualidade. Só que o que a gente vê é tanta inversão agora por conta dessa compensação do matriarcado pelo patriarcado, que tudo se perde. Com certeza. Eu não estou falando que a gente tem que seguir a religião do pai. Não é isso. Não. É a função espiritual. E esse respeito, né? Com a ancestralidade. Eu acho que quando a gente pensa nesse respeito, tudo fica um pouco mais claro e mais leve. Né? Silvia, a gente teve uma perguntinha que acredito não tem tanto a ver com a parte espiritual, mas com a força, né? Não vou falar nome, que eu acho melhor
preservar nessa questão. Meu pai é presente demais, mas eu não consigo tirar projetos do papel. Quais atitudes minhas impedem? Descasa. Descasa? Descasa com o pai. A copai já estava falando que era divorciar. Descasa com o pai. Sai desse lugar de ser a filhinha do papai. E toma a força dele para tirar os projetos do papel. Ela tem a faca e o queijo na mão. Só falta romper o Édipo. Nossa, profundo. Eu acho. Dá o seu cartão aqui. A gente vai precisar de um aprofundamento. Eu indicaria a sessão, que eu acho que vai ficar um pouco mais eu tô falando pra... en passant, né, Rafa? Sim. Mas aí tem outras dinâmicas que podem acontecer e sempre com muito respeito, Sim, né? claro. Silvia, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Por mim, eu já ficava muito mais, porque toda vez que ela vem, tudo bem que só foi uma, essa é a segunda, mas eu já quero mais. Então, já estou pensando qual vai ser o próximo tema. Aproveitando, a Silvia estará presente no Desenvolve, que vai acontecer dia 21 de setembro, aqui em Piracicaba, no PSEG. Então, vai ser uma honra para a gente ter você com a gente. A gente vai falar um pouquinho mais, porém, outro tema, né? Então, a gente vai falar desse lugar da mãe e o lugar dela, enquanto mãe, respeitando sua ancestralidade. Você pode dar só um spoiler pra gente, que você tá imaginando trazer? Rafa! Ela é maravilhosa. Eu já perguntei várias vezes, Rafa, você tem certeza? Né? Ela disse, tenho. Rafa, eu tô pensando em algo aí, da gente fazer algum exercício sistêmico, ou da gente tentar olhar para nossa mãe, pra gente olhar para o nosso pai, para nossa força, mas eu tô pensando. Perfeito. Ainda. Não quer dar spoiler, né? Não. Ai, mas eu tenho certeza que vai ser profundo e maravilhoso. Então, o Desenvolve tá no link da minha bio, @Rafa Bertolotto. Ele vai ser dia 21 de setembro. Já tem link também dos convites para vender no Simpla. Estamos com poucas divulgações ainda, porque a gente tem uma reestruturada na casa. O Desenvolve, ele cresce, né? Então, a cada versão ele tá crescendo, ele amadurece. Então, nós estamos oficialmente, esse é o 4º, mas cada um tem um estilo. Então, são 2 Desenvolves por ano. O Desenvolve grande, que a gente acabou de ter, dia 18 de maio, e o Desenvolve Imersão. O Imersão é o que toca assim, minha alma, meu pupilo. Ele é super desafiador, por conta de ser um dia inteiro, das 8 às 18, mas ele passa por muitas esferas na nossa vida, né? Por isso que Silvia tá com a gente, temos muitas profissionais, então tá tudo certinho no meu Instagram. Ficarei honrada com quem quiser participar, que eu tenho certeza que todo mundo vai sair de lá transformado. Silvia, pra gente fechar, que conselhos você daria? E vem o conselho, ela já sabe, gente! Que conselhos você daria para alguém que está começando a explorar essas dinâmicas paternas em sua jornada? Rafa, eu não quero dar conselho. Não? Eu quero trazer uma música. Música? Pode? Pode, gente, claro que pode. O podcast é nosso, né? Ai, meu Deus. Eu acho que essa música, ela vai colapsar tudo que a gente está trazendo diante da força do pai. O nosso pai, ele faz parte da nossa jornada. Isso me emociona, né? Se não é a junção do espermatozoide com o óvulo, naquele momento, você não estaria aqui. Então, esse lugar da meta, dos objetivos, do foco, da força, é que eu queria que você sentisse quando você foi fecundada. Tá bom. E a relação da nossa mulher com o nosso pai. Essa música, ela é cantada do masculino para o masculino. E eu quero que você ouça do feminino para o masculino. Enquanto filha, com relação ao seu pai. Tá. Tá bom? Tá bom. Produção, já estava sabendo? Tava sabendo, produção? Traz pra gente, que eu tô curiosa. Olha, gente, ela quebra protocolo. Ela muda meu roteiro. E ainda é a segunda vez que vem e vai no Desenvolve. Ainda há tempo de repensar.
Eu tinha um brincando. apelido assim, ó. Essa menina veio pra virar e romper. Né? E eu faço jus a isso, Rafa. Gente do céu. Então, eu vou Você vai botar. chegar bem pertinho assim do microfone Vou. para dar para ouvir? Pode? Pode, solta o som. Uma música famosa? Pai, tô aqui pra dizer que valeu. Olha o quanto seu filho cresceu. Pai, olha o seu sonho aqui. Filho, eu às vezes nem sei se mereço. Mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. Filho, não importa onde o destino vai, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Sua voz hoje é minha voz, tem um elo de paz entre nós, que nada poderá romper. Filho, nesse mundo azul que é tão seu, hoje tem um pai que compreendeu o amor quando te viu nascer. Pai, você é o meu grande amigo, mas quando você conversa comigo, me sinto seguro e melhor. Filho, pode apostar na vida com fé, que por Deus todo homem já é uma luz a brilhar por si só. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Que lindo! Gente, ela me paga, né? Por tudo isso que ela me causou hoje. Eu amei. Gostou? Obrigada. Ai, Delícia ter você no podcast de novo. A gente fica por aqui, sem o conselho, mas com essa música emocionante. Você sabe tocar, gente. que chegue para cada uma do jeito que precisa chegar. Com certeza vai. Obrigada por tudo. E é assim que a gente encerra esse episódio em homenagem ao Mês dos Pais. Muito obrigada para quem ficou até agora com a gente. É muito especial poder proporcionar tudo para vocês. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço, Rafa. E até... Sempre uma grande oportunidade. Obrigada. E até a próxima. Tchau!